Olá, meus queridos, espero que todos estejam super bem, maravilhosamente bem. Claro que tem regiões do país que está passando uns perereco muito grande, que a gente vai conversar sobre isso daí. E aqui, como sempre nós fazemos nos vídeos extras, nós vamos fazer uma recapitulação dos últimos 7 dias do que andou acontecendo pelo planeta por aí, que pode ter uma certa conotação espiritual para a gente fazer as nossas devidas análises. E nisso, lembrando que aqui é um canal universalista, então aqui ninguém é dono da verdade, né? Então a gente passa prismas, vamos colocando pecinhas sobre o tabuleiro e as pessoas que decidem e escolhem as peças que lhe convém para o nosso caminhar e facilitar o nosso caminhar por aí. Bom, meus queridos, essa semana a China disse que uma usina hidrelétrica totalmente impressa em 3D ficará pronta em 2 anos. Eles criaram uma tecnologia onde é como se fosse um robô, uma impressora gigante que vai colocando o material, como se fosse uma impressora, mas depositando os materiais, e estão construindo uma usina hidrelétrica em 3D, como se fosse uma impressora mesmo, como se fosse uma impressora. A China está ditando as regras e um novo futuro, se assim nós podemos dizer. Bom, vamos lá. Teve mais coisas? Teve mais coisas, sim. Os cientistas cultivam plantas em solo lunar pela primeira vez. Uma coisa incrível, interessantíssimo, importantíssimo, porque isso faz com que nós possamos não ter somente uma colônia no planeta Terra, mas colônias também fora do planeta Terra, e assim nós possamos fazer a nossa expansão. Eu não sei se os seres humanos estariam aptos ou prontos para tal situação. Eu acho que falta muito, como diz o meu avô falecido, falta muito fubá para essa criança, ou seja, falta a gente crescer muito ainda para chegarmos a um ponto como tal. Eu acho, quem acha não sabe, que pode acontecer igual na época da Torre de Babel. Quando começou a construir os tijolos, quando os seres humanos construíram os tijolos, Deus pegou e falou assim: eita, esse não é o momento de autocrescimento, eles não podem crescer tão rápido nesse momento do projeto Terra. Vamos derrubar essas torres e mandar cada povo para um canto para que eles dificulte o crescimento deles e tudo mais. Bom, isso é uma situação que já aconteceu no passado e pode acontecer no futuro, tendo em vista que seria um grande problema para a humanidade a gente começar a crescer e expandir com a índole e o nível de moral como é o nosso nos dias de hoje. Vamos lá. Nós tivemos também uma coisa impressionante nos jornais dessa semana, que saiu em tudo quanto que era jornal. Foi uma foto que foi tirada de Marte, que parece uma porta entrando para o solo. Quem não viu, veja. E por incrível que pareça, já apareceu cientistas achando que a humanidade é toda trouxa, dizendo e falando que isso são desenhos das pedras que dá sensação de que ali seja um portal, mas não tem nada de portal. Moço do céu, do jeito que está aquela imagem, falar que aquilo lá é algo que aconteceu da natureza, isso aí, a foto foi tirada num ângulo que deu essa sensação. Olha, é querer chamar o povo de trouxa mesmo, né? E aí fala que é cientista, então se o cientista falou tem que seguir, acreditar, moço. Segue você, pode seguir à vontade o que o cientista fala. Eu prefiro seguir a minha mediunidade e seguir o que eu acredito que seja o certo, o melhor e o ideal. Nem mais, nem menos. Assim penso eu. Bom, mas cada dia que passa, mais e mais está sendo visto a existência dos seres, ou de que teve alguma coisa há outros tempos que uma Bíblia, por exemplo, não diz. Por isso eu sou muito grato ao espiritual de ser universalista
e desde muitos anos acreditar nos ETs, porque eu tive a oportunidade de vê-los. Bom, agora, acredite quem quer, problema é seu, não é meu. Não tente me convencer e eu também não vou tentar te convencer. Isso é uma questão de cada um no seu devido momento, no seu devido período. Os Estados Unidos, saiu outra reportagem que fala o seguinte: os Estados Unidos reportam aumento de OVNIs nos últimos 20 anos. Eles mostraram um monte de imagens de UFOs, de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, com velocidades que humanos não têm como fazer, voando para um lado e para o outro. E até agora ninguém pegou e falou assim: olha, nós acreditamos que tem os ETzão que estão tudo por aí. Estão começando a querer falar. E a gente já fala isso há anos e anos e anos. E a gente recebia pedrada, recebia xingo. Pois é, engraçado, né? O tempo passa, o tempo voa e a espiritualidade continua numa boa. Pois é, meu filho, pois é. Até no Congresso essa história de ET chegou, meu filho. E não vai ter como voltar para trás, não. Conforme o povo vai tendo anseios e vai querendo, vai ser mais e mais obrigado as Forças Armadas a revelar, a mostrar e dar o braço a torcer de que de fato existe seres extraterrenos, e logo vão pegar e vão ter que dar o braço a torcer, falar que existem espíritos, porque até então é tudo efeitos do cérebro. Tem os efeitos do cérebro, mas o espírito também existe. Vamos lá. As Nações Unidas alertam sobre, abre aspas, catástrofe ambiental adiante. As Nações Unidas está falando e colocando a culpa tudo nas poluições do petróleo e tudo mais. Bom, você pode até colocar em cima disso, falar que é isso, mas eu ainda acredito, porque eu me lembro de onde batia o querido sol na minha casa e eu sei aonde ele bate agora, bate nos outros períodos. Os períodos não estão mais casando. Para mim é como se nós estivéssemos tendo, como se fosse assim, em vez de ser 3 meses cada, porque são 4 estações, né? 3 vezes 4 daria 12. Então o que eu estou percebendo ano após ano é que parece que a velocidade do planeta aumentou em tal tamanho que o verão não é mais 3 meses, o verão é 2 meses, o outono é 2 meses, o inverno é 2 meses e assim por diante. E esse período de sendo de 2 em 2 meses está deslocando, não está sendo, o inverno não está sendo no período do inverno, o verão não está sendo no período do verão, tanto é que está vindo frio intenso no verão, depois vem um calor intenso no inverno, e depois, porque essa conotação de inverno, ela não está mais sendo pela percepção climática, ela está sendo simplesmente por uma questão de calendário. Agora, isso é uma suposição. Eu não estou fazendo testes de física, testes não sei do que. Só que o porém é o seguinte, o problema é o seguinte, que os cientistas que era para estudar isso, eles se negam a estudar isso, se negam a ver o sol onde bate para fazer as suas devidas análises. Antigamente se olhava muito mais isso, então se relevava muito mais isso. Que tem coisa bizarra aí, tem coisa bizarra aí. Que tem coisa muito estranha aí, tem coisa muito estranha aí. Então pode ser que elas estão de eixo, com velocidade de rotação no próprio eixo, pode ser um monte de coisa. Agora, eu falar e alguém provar são coisas bem diferentes e bem distintas, tá ok? São pecinhas de suposições. Dentro disso, dessas anomalias, chegou um ciclone no sul do Brasil que quase se transformou em um furacão e atingiu 150 km por hora. Vocês têm noção disso ou não? Isso já foi dito, já foi falado pela gente aqui no canal, já foi alertado muitas vezes que as coisas iriam para um extremo. E as pessoas, depois eu vejo, não foi tanto assim. É que o espiritual vai fazendo de forma homeopática, né?
Então uma vez fica assim, a outra fica geladinho, congela, depois a outra congela com vento, aí depois a outra vem com quase um furacão com frio, e depois vai vir o quê? Vai vir um congelamento do hemisfério sul, congelando tudo e todos, o que tiver para baixo, e vai subindo. E aí? Nós viraremos um polo norte ou um polo sul em questão de meses, depois volta ao normal. E como é que funciona isso? Pois é, fiquemos atentos, viu, meus queridos? Porque eu acho que nós vamos brincar com isso até os 2035 por aí, tá? Notícias agora bélicas. Vamos lá para as notícias bélicas. Avião do juízo final, que chama de avião do juízo final, que consegue ficar vários dias sobrevoando sem precisar pousar, está sendo testado pela Rússia. Então os Estados Unidos têm esse avião, a Rússia também tem, só que agora a Rússia está testando ele, deixando ele afiadinho, fazendo a manutenção, deixando ele prontinho. Prontinho para quê? Para algo nuclear? Quem que vai preparar um negócio desse se não tivesse esse problema? Pois é. Eu só observo e fico atentamente observando isso. A Rússia está confiscando empresas, pegou inclusive uma empresa, se eu não me engano, uma empresa de automóvel, e está querendo produzir o carro que era produzido na antiga Rússia, o tal do Lada. Moço do céu, esses caras estão querendo andar para trás, estão andando para trás. Confiscaram contas bancárias, inclusive parece que o Google foi confiscado as contas bancárias do Google. E está se fechando, de pouquinho em pouquinho se fechando. Mais um país se fechando, se isolando. Será que esse isolamento seria o equivalente à Torre de Babel, cada um ficar fechadinho na sua e o planeta andar para trás, porque é melhor andar para trás do que andar para frente e explodir tudo e acabar com tudo? O que será que está acontecendo? O que o espiritual está planejando para nós? O que será que tem por trás de todas essas coisas? São perguntas, e perguntas que nós podemos criar vários tipos de respostas, né? Então tem que deixar fluir a imaginação, porque tudo é possível. No fundo, eu acredito que os nossos queridos extraterrestres não vão querer deixar que destrua todo esse planeta. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito que mesmo tendo uma guerra nuclear, tendo alguma coisa nuclear, vai destruir ao ponto do jeito que o Chico Xavier viu naquela época. Eu acho que vai ser mais brando, que nós vamos voltar para trás, mas não 1000 anos, mas uns 250, uns 300 anos para trás. Uns 300 anos para trás. Mas isso não significa que vamos levar 300 anos para chegar no tempo de hoje de novo. Vai ser como se o tempo andasse, cada ano do tempo passado valesse 10 anos do tempo atual. Mas vamos voltar no tempo passado, tipo, vai ter que esquentar comida a lenha, banho de canequinha, carregar as coisas com carroça, fazer as coisas mais manual e etc, etc. Eu acho que é mais por aí. Mas o crescimento acompanha porque vai ter livros, vai ter coisas. Então não tem como segurar um crescimento levando 1000 anos de novo. Mas vamos ver. Isso é um chute, tá? Isso é uma teoria maluca minha aí, tá? Falando em contas bancárias, Rússia fechando, presta atenção nisso daqui. Tem uma teoria do Nessara Gessara e de tal do reset mundial. E agora prestem atenção nessa questão dessa teoria. A dívida global, saiu no jornal isso aqui essa semana, a dívida global, ou seja, dos países, dívidas dos países, não das pessoas, dívida dos países, atinge recorde de 300 trilhões de dólares. E Estados Unidos e China são os que mais têm dívidas. Desse bolão global dos países endividados, Estados Unidos e China são os que mais têm dívidas. Interessante, né? Aí dá o crash total, eles falam, olha, ninguém mais tem dívida com ninguém, tá bom? Vamos zerar tudo e começar do zero? E eles são os mais beneficiados, né? Pois é, eu só observo isso. Vamos lá, mais notícias dentro disso, tá? Para vocês verem.
1 em cada 4 britânicos, isso, cidadão da Inglaterra, da capital da Inglaterra, lá na Europa, ou seja, 25% dos cidadãos britânicos pulam refeição por alta de preços. A inflação chegou lá e está afetando 25% da população ao ponto de eles pularem uma refeição, tipo, eu comia café da manhã, almoço e janta. Então, um desses 3 eu pulo uma refeição para que eu consiga sustentar e pagar. Estão diminuindo a quantidade de comida consumida. Pois é. E mesmo assim o preço das comidas subindo. Pois é. E aonde nós vamos chegar com isso? Rezemos. Pois é. Coreia do Norte prepara teste nuclear antes da visita do presidente americano Biden na Coreia do Sul. Então eles estão preparando uma bomba atômica para quando o presidente americano chegar para fazer uma visitinha para os irmãozinhos da Coreia do Sul, soltarem uma linda e maravilhosa bomba atômica ou num teste de bomba atômica para eles falarem: nós temos o poder! Pois é, o poder da autodestruição. E isso no meio de uma crise do coronguinha lá que pegou eles lá, tá invadindo eles lá e ceifando um monte de vida lá. E eles estão tudo desesperados. Pois é. A parte bélica, o ser humano, como é que ele ama esse jacaré dentro de si, não? Só vendo e rezando, moço. O chanceler chinês, falando ali da Ásia ainda, o chanceler chinês, que é o ministro das Relações Exteriores, pede que Japão não se junte aos Estados Unidos contra a China. E o recado é dado, porque o Japão já está tendo probleminha bem no rabicó, na parte de cima, na cabeleira da ilha do Japão, porque a Rússia está pegando lá um território que eles falam que é dele. A China já chegou e falou: olha, filho, você vier com historinha pro meu lado aí, nós já vamos botar para quebrar. Já estou para pegar a ilha do Taiwan, já pega a sua também. E a Coreia do Sul, se começar com brincadeirinha, já vai receber visita do presidente americano. Se começar com brincadeirinha, a Coreia do Norte já sorta uns pipocos lá e a China vai lá e fala: eu vou acabar com a história. Chega lá, acaba com a história, nada. Pega e fala: ó, fica tudo para vocês aí. Tá tudo dominado, como diz o outro. Deus me livre. Pois é. Diz as teorias das novas ordens mundiais que é isso, né? É um governo único, né? Vai tomando posse de tudo, vai pegando todos os territórios, todas as coisas, até formar um governo só. Aí vai ficar um governo para um lado e outro governo para o outro lado da sociedade. E aí? Pois é. Estão entendendo? Pecinha pro quebra-cabeça. Vai colocando lá. E se não parasse por aí... Yellen, quem que é essa tal da Yellen? A secretária do Tesouro, a mulher do dinheiro dos Estados Unidos, pede que os Estados Unidos e os aliados europeus enfrentem a China juntos. A mulher do Tesouro, do dinheiro, está querendo tacar fogo no parquinho planetário. Por que será que ela está querendo fazer isso? Por quê? Os americanos estão tendo algum problema? Isso daí ajudaria os Estados Unidos com a inflação? Ajudaria a Europa com a inflação, que está fazendo 1/4 das pessoas não tem o que comer? E aí? E o resto do planeta? Vocês acham que é isso que resolve? Eu acho que não. Para mim é para piorar muito mais a situação do jeito que está. Tipo, quanto pior, melhor, porque aí a gente pode falar: olha, vamos pagar a dívida de todo mundo, vamos começar do zero, porque senão a gente não vai ter como dar o que comer para todo mundo, e etc, etc. Pode ser? Parece que está sendo por esse caminho. Zelensky, o presidente da Ucrânia, alerta a população para a longa guerra contra a Rússia. Aqui eu quero falar uma coisa, gente, mediunicamente falando, tá? Eu, quando vi essa notícia, de novo me veio na cabeça que vai ceifar a vida desse homem. Esse homem vai morrer e não vai demorar muito, não. Posso estar redondamente enganado. Não foi aquela janelinha que eu vejo do espiritual, mas aquela visão que fica dentro do cérebro. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que esse homem vai bater as botas.
esse homem vai bater as botas. Ai, cara, a mediunidade não costuma errar, rapaz. Eu erro, porque eu não sou profeta, mas eu acho que essa eu não vou errar, não. Espero que eu erre. Tô torcendo pra eu errar, mas foi muito forte a intuição. Essa situação, quando vem na minha cabeça, foi muito forte. Rezemos. A expansão militar da Finlândia e Suécia, eles estão querendo entrar para a OTAN, né? Já assinaram, a Turquia já negou, falou não, melhor não. Mas eles estão expandindo o militarismo, a Finlândia e a Suécia. E isso exigirá reação russa. Foi o que os russos falaram. Essa expansão vai exigir uma reação russa. Se não bastasse isso, estão querendo engrossar o caldo agora em outros países. Bom, se o presidente da Ucrânia falecer, facilita, porque ele já pode tirar todos os soldados de lá, porque fica totalmente desorganizado, e irem cuidar da Finlândia e da Suécia. Observem as cenas do próximo capítulo. O Paquistão está tendo um surto mortal de cólera em meio à onda de calor. Vocês lembram que eu falei para você que a água ia ser envenenada? Pois é, a cólera começou a aparecer no planeta. Mais uma que eu acertei. E vocês acham que a cólera vai ficar parada ali? A cólera vai sair do Paquistão, vai parar na Índia, vai parar em outros países, viu? Pode esperar o que eu tô falando. A cólera vai pegar tudo quanto que é lugar aí. Eu cantei essa bola, hein? Começou, hein? E lá tá uma onda de calor braba, hein? Ou seja, eles estão precisando tomar água nem se for do poço podre mesmo, porque senão vão passar sede. A coisa tá feia, moço. O planeta não tá nada bonito não, hein? Um lugar, um calor sem fim, outro lugar geando com a neve que tá pegando tudo, arrebentando com a colheita. Ó, calor no máximo lá pra cima, vai quebrar a colheita. Frio no máximo aqui no sul, quebra a colheita. E o preço da comida sobe. E o povo vai conseguir comprar como? E vai subindo, e vai chegar até onde? E vai subindo. Você acha que o arroz vai ficar nesse precinho dos 18, 20 conto no atacadista? Vai voltar a dar mais uma disparada. Escuta o que eu tô falando, vai voltar a dar mais uma disparada. O povo tá achando que parou a brincadeira por aí? Parou não. Vamos ainda continuar com as brincadeiras? Vamos lá. Como eu gravo na quinta, saiu hoje, não deu nem tempo de pôr no papelzinho, porque eu faço uma pautazinha. E a Inglaterra e Índia com casos de varíola de macaco. Varíola, aquelas bolhas que saem tipo de um líquido, de umas bolhas gigantescas na pele da pessoa, vai saindo umas bolhas, aquilo chama varíola. E tá tendo a versão da varíola de macaco. Você sabe o que aconteceu? Saiu ontem, né? Pra vocês ontem, né? Na quinta-feira, nota falando que deu o primeiro caso de varíola de macaco nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo as pragas saindo tudo de uma vez, tudo junto? É cólera, é corona, é dengue, é varíola, é sarampo, é tudo, é infarto, é doença da hepatite, é tudo de uma vez. E eu anunciei lá atrás que eu falei que ia ter um monte de peça e ia vir tudo de uma vez. Quem viu eu antes do vídeo que eu fiz antes de virar o ano, eu alertei. Falei, tudo vai acontecer agora. Tudo. Fiquem atentos. E dentro desses casos assim, dessas maluquices, o Distrito Federal anunciou, saiu no jornal, que teve alta de 435% de casos de dengue. Aí as pessoas vão falar assim, foi só o corona embora que a dengue aparece do nada, nem choveu e aparece. Meus queridos, não é uma questão de lógica. Vocês não estão entendendo. É uma questão bíblica. O Apocalipse está sendo descrito na nossa cara. Se alguém falar que não é o Apocalipse que está acontecendo, o povo é porque você não está lendo a Bíblia, moço. Não é possível. Tudo isso junto. Esse negócio nas crianças, mais varíola, mais sarampo, mais não sei do que, mais dengue, mais chikungunya, mais corona versão A, B, C, D, Z, sei lá da onde.
Tudo. Já estão falando que está circulando também a gripe espanhola do tempo antigo. Está falando que está... Rapaz, e aí? Só que tem gente que está achando que a dengue não é nada. Moço, a primeira picadinha da dengue, beleza. A segunda já sente baqueado mesmo. A terceira, moço, a terceira é sangue. É hemorragia interna. Moço do céu. Vocês têm noção do que é isso? É um perigo sem tamanho. Aí os remédios é o quê? É dipiona, toma dipiona, arrebenta fígado. E o fígado está sendo bombardeado. Nós estamos com tanta doença, estamos tomando tanto remédio que o fígado nosso está indo para as cucuia. Logo nem as biritas dá para tomar mais. De tão problema, como é que diz um amigo? De tão problemático que nós estamos. Pois é. E aqui no Brasil, o contágio começa a subir do coroninha e a máscara pode voltar a ser obrigatória. Já saiu essa nota no jornal. Meus queridos, o bichinho não vai parar por aí, vai continuar aparecendo, acontecendo e tudo mais. Eu acho que agora é uma melhor fase, é o melhor momento, é o melhor período que nós temos ou podemos ter de precaução, de tomar o devido cuidado, de não ser radical. Eu sou macho, eu vou pra cá, eu sou macho, eu vou pra lá, eu sou não sei o que, vou pra cá, vai pra lá. Eu acho que nós estamos entrando num período de muita cautela, caminho do meio, nem pra lá e nem pra cá, para que a gente não seja radical. Não abuse quando vai em lugares lotados, mas também não deixe de andar ou fazer as coisas que precisa fazer. Não fique desesperado com o Apocalipse, porque veja o mais para frente, que é a volta de Jesus. Então é assim que nós temos que ir trabalhando. E o mais fundamental, estudar sempre. Sempre estudar. E assim a gente vai caminhando para a nossa evolução. Só um adendo aqui para encerrar. Nesta segunda-feira, porque uma segunda sim, uma não, vai ser o meu primeiro trabalho de cura espiritual numa adaptação de um centro de Umbanda, porque a minha entidade não é de Umbanda, mas consegui um espaço para poder trabalhar. E lá abre de uma segunda sim, uma não, até o dia que tiver bastante pessoas e poder fazer trabalho todos os dias. Então, só para avisar para vocês que está começando um outro trabalho fisicamente. Espero que o centro não feche mesmo com essas pandemias tudo, porque é como se fosse um hospital, e um hospital espiritual, mesmo sendo espiritual, ele não pode simplesmente deixar de atender. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Que Deus tenha piedade, gente, das pessoas que não têm onde morar por causa da pobreza, que não conseguiram pagar os seus aluguéis, tiveram que ir para a rua com os filhos, com a família inteira. Que Deus abençoe vocês. Quem puder ajudar essas pessoas, ajude essas pessoas. Namastê.